Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. No devocional de hoje, eu gostaria de falar a respeito de expectativa e necessidade. Para isso, eu gostaria de contar uma história que está narrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. O texto diz que Pedro e João estavam indo, como de costume, para a oração da hora nona, lá no templo. E quando eles se aproximavam do templo, eles encontraram um homem que o texto diz que era coxo de nascença, ou seja, era um paralítico que estava nessa condição desde que nasceu. E todos os dias ele era colocado à beira do templo para que ele pudesse obter o seu sustento pedindo esmolas. E foi então que, ao avistar Pedro e João chegando, eles clamaram a eles, pedindo para que eles pudessem lhe dar alguma coisa. Pedro e João olharam para aquele homem e responderam: olhe para nós. Como quem diz, olhe para nós, nós não temos aquilo que você está pedindo. Nós não conseguimos satisfazer as suas expectativas. E ele completa dizendo: nós não temos nem prata e nem ouro, ou seja, não temos aquilo que você deseja de nós, mas aquilo que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O texto diz que aquele coxo de nascença teve os seus pés fortalecidos, se levantou e deu um pulo, entrou no templo glorificando a Deus. E as pessoas, quando viam aquele ex-coxo de nascença entrando no templo, pulando, saltando e adorando, glorificando a Deus, o reconheceram como sendo aquele que todos os dias mendicava na porta do templo. E então eles ficaram aterrorizados, admirados, cheios de assombro, é como o texto diz. Às vezes, nós temos expectativas de receber, de conquistar alguma coisa na nossa vida. E quando essas nossas expectativas não são satisfeitas, a tendência natural de todos nós é nos entristecermos. No entanto, no caso desse coxo, ele, embora não tivesse tido a sua expectativa satisfeita, porque afinal de contas, ele não recebeu aquilo que ele desejava. Por outro lado, ele recebeu aquilo que de fato ele precisava. Ele queria dinheiro e recobrou saúde, mediante a ação poderosa de Deus. É muito interessante que aquela cura transformou não apenas o corpo, as pernas, os membros desse coxo, ela também transformou o seu coração. Veja que ele entra no templo glorificando a Deus. Ele reconhece que, embora Deus tenha usado os seus discípulos para operar um milagre, quem de fato restaurou a sua saúde, dando esperança para ele, foi o Senhor Jesus. E por isso, como prova dessa compreensão, ele entra no templo adorando ao Senhor. Então nós aprendemos algumas lições importantes nesse texto que eu quero compartilhar com você no nosso devocional de hoje. A primeira delas: os discípulos puderam ser instrumentos de Deus para abençoar o coxo, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Quando nós voltamos uma página na nossa Bíblia e pouco tempo na história, nós somos informados de que esses mesmos discípulos, na companhia de outras mais de 100 pessoas, foram cheias do Espírito Santo quando Deus enviou o Espírito Santo sobre aqueles 120 que estavam reunidos em Jerusalém, e eles foram tomados pelo poder de Deus para serem testemunhas de Jesus. Então veja, o que havia de especial na vida de Pedro e João era a presença
do Espírito Santo. Era o fato deles serem cheios do Espírito Santo. Então veja que, em decorrência disso, nós somos apresentados a este milagre. Portanto, nós só conseguimos dar a alguém aquilo que nós possuímos. Eles disseram: prata e ouro nós não temos, mas o que nós temos, aquilo que nós recebemos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em segundo lugar, existe algo de interessante nesse texto que também move o nosso coração. É a disposição dos discípulos na perseverança na oração. O texto diz que eles subiam ao templo para a oração da hora nona. No capítulo 2, aliás, no final do capítulo 2, nós podemos ler que esses mesmos discípulos, bem como seus irmãos, a igreja que estava nascendo, perseveravam, entre outras coisas, na oração. Então veja, quando o povo de Deus ora, coisas extraordinárias acontecem. Em terceiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós também percebemos uma lição importante a respeito de expectativa e necessidade. O coxo tinha a expectativa de receber algo que pudesse produzir o seu sustento momentâneo. E veja, era uma expectativa lícita pela subsistência, já que ele não podia trabalhar. No entanto, Deus fez muito mais do que suprir as expectativas daquele dia desse coxo. Deus deu a ele aquilo que ele realmente precisava. Ele recobrou a saúde. Doravante, ele não precisa mais mendigar. Agora, não há mais necessidade de pedir dinheiro às outras pessoas. A sua saúde foi restaurada. Ele tem condições de trabalhar. E é muito interessante como Deus trabalha essa dinâmica na vida dele. Ele queria algo para o momento. Deus lhe deu algo para o restante da vida. Por último, quando nós olhamos para esse texto, nós também percebemos que a finalidade última do milagre não é a bênção do coxo, não é para a fama dos discípulos. A finalidade última desse e de todos os milagres que nós encontramos na narrativa bíblica é a glória de Deus. O texto diz que esse milagre foi o meio pelo qual Deus não apenas abençoou especificamente o coxo, mas provocou assombro e admiração naqueles que presenciaram essa situação. De maneira que a ação extraordinária de Deus tinha como propósito último a glória de Deus e a vindicação da autoridade do nome de Jesus Cristo como aquele que é capaz de transformar cenários e mudar vidas. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos aplicar todas essas lições à nossa vida, reconhecendo que eu e você, como servos do Senhor Jesus, precisamos cultivar uma vida de oração, uma vida diária de oração. Precisamos ser constantemente cheios do Espírito Santo de Deus. E meus irmãos, isso vai acontecer. A chama do Espírito Santo de Deus permanecerá acesa, viva no nosso coração, abundante, quanto mais nós nos relacionarmos com Deus, por meio de sua palavra e por meio da oração. E todas as outras coisas serão consequências desse relacionamento. Nós também aprendemos que, embora às vezes, e por que não dizer, muitas vezes, as nossas expectativas não sejam satisfeitas, isso não muda o fato de que Deus vai sempre nos dar aquilo que nós necessitamos, ainda que a resposta de Deus para aquele momento seja um não. No caso desse coxo, foi muito além daquilo que ele sonhava. Mas às vezes, o não de Deus não é apenas uma possibilidade, é uma necessidade para que possamos aprender algo de importante na nossa jornada.
Por fim, nós aprendemos também que a ação de Deus na nossa vida, quer nas coisas ordinárias, como trabalhar, estudar, nos relacionar, nos alimentar, quer nas coisas extraordinárias, nos milagres que Deus tem operado por meio da sua igreja ao longo dos dias, todas estas coisas visam a glória de Deus. Portanto, o nosso objetivo, tal como o objetivo de Pedro e João nesta passagem, deve ser a glória de Deus. Para que Deus seja glorificado na nossa vida, nós precisamos de uma vida de oração, sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos alinhar as nossas expectativas às nossas necessidades e sempre estarmos dispostos a compartilhar aquilo que de graça ou pela graça nós recebemos, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus use a minha vida e a sua vida para abençoar as pessoas que estão necessitadas à nossa volta. E veja, não apenas necessitadas socialmente, não apenas necessitadas fisicamente, mas também e principalmente aquelas que estão espiritualmente doentes. Que o Senhor nos use como instrumentos do seu agir no mundo, para a glória do seu próprio nome. Se você deseja também ser usado por Deus, eu te convido a essa oração. Querido Deus, nas tuas mãos nós colocamos a nossa vida, os nossos dons, talentos que o Senhor tem nos dado, e pedimos, ó Deus, que o Senhor os use para a glória do seu santo nome. Ó Deus, nos permita compartilhar com as pessoas que o Senhor nos der aquilo que temos recebido por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a presença extraordinária do Espírito Santo nas nossas vidas. Faz de nós, Senhor, como Pedro e João nessa ocasião, instrumentos do Senhor para abençoar as outras pessoas. Instrumentos pelos quais o Senhor leva transformação de vida e esperança. Que o Senhor seja glorificado em tudo aquilo que nós fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nos encontramos amanhã para o nosso Café com Bíblia. Então, tenha você um ótimo Café com Bíblia. Tchau!